Numa manhã, o Senhor Jesus estava às margens do mar da Galileia, ensinando a palavra de Deus para o povo que lá estava. E Jesus entrou no barco de Pedro. Pedro e os seus amigos haviam trabalhado a noite toda, não tinham apanhado nada de peixes. Jesus se sentou no barco de Pedro e pediu que Pedro o afastasse um pouco da terra. E Pedro assim fez, afastou um pouquinho o barco. E Jesus, assentado no barco de Pedro, dali ensinava a palavra de Deus para o povo que lá estava, naquela praia. E quando Jesus terminou de falar, Jesus falou para Pedro: Pedro, vá ao mar alto, ou seja, vá na parte mais profunda do lago e lance as tuas redes para pescar. E Pedro, que era pescador profissional, olhou para Jesus e disse: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas porque o Senhor está mandando, então eu vou. Veja bem a palavra de Pedro para Jesus. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque o Senhor está mandando, então eu vou. Pedro era pescador profissional. Ele sabia que o melhor horário para aquele tipo de pesca era durante a noite. E quando Jesus falou, vai lançar as tuas redes, era dia. Pedro podia ter falado para Jesus: Senhor, eu conheço aqui esse lago como a palma da minha mão. Eu sou profissional. Se de noite nós não pegamos nada, agora que não vamos pegar. Senhor, eu estou cansado, vai ser difícil. Deixa para lá, deixa para outra noite. Enfim, Pedro podia ter falado muita coisa para Jesus, mas não. Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque o Senhor está mandando, eu vou. E foi. Lançou suas redes e apanhou uma quantidade tão grande de peixes a ponto das redes se romperem. Fez sinal aos seus companheiros, eles foram com o outro barco, e os dois barcos voltaram tão cheios de peixes que estavam quase afundando. Aí, quando eles viram o milagre, Pedro se aproximou de Jesus, prostrado, e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro reconheceu ali Jesus, o Filho de Deus, pelo milagre. E Jesus disse: Pedro, de hoje em diante serás pescador de homens. E eles deixaram tudo e passaram a seguir Jesus. Nesse dia de São Pedro, grave na sua mente e no seu coração a palavra de Pedro: Mestre, porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. É isso. Um dos grandes exemplos de Pedro, para mim e para você: obediência à palavra do Senhor. Meu bom Jesus, eu trabalhei a noite toda, não peguei nada, Senhor. Nada. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou. Meu bom Jesus, eu trabalhei a noite toda, não peguei nada, Senhor. Nada. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou. Meu irmão e minha irmã, se você quer ter uma vida abençoada e vitoriosa, haja desta forma. Aquilo que você ouve aqui nas missas, a palavra de Deus que você lê, que é a Bíblia, coloque em prática. O que o mundo ensina, para nós que somos de Deus, não interessa. O que outras pessoas ensinam, se é contrário à palavra de Deus, para nós não interessa. Ah, mas é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito culta, é um filósofo, é não sei quem, é esse, é aquele, é o artista, é essa pessoa, é o cantor, é aquela pessoa famosa que falou isso. Eu pergunto para você: quem morreu na cruz para nos salvar? Foi o artista? Foi o cantor? Foi o filósofo?
Foi aquela pessoa famosa? Aquela pessoa rica, inteligente? Não. Quem morreu na cruz para nos salvar foi o Senhor Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Então o que importa para nós é viver a palavra do Senhor Jesus. O que outras pessoas ensinam que venha contrariar a palavra do Senhor Jesus, para nós não serve. Para nós não tem valor. Porque vivendo a palavra de Jesus, você só vai fazer o bem. Você vai ser uma pessoa melhor a cada dia. Você vai tratar bem o seu semelhante. Você vai ser uma pessoa honesta, correta. Eu disse isso na consagração dos dizimistas. Sabe o que as pessoas têm que fazer? Trabalhar. Tem gente que não gosta de trabalhar. Tem gente que não quer trabalhar. Essa é a verdade, infelizmente. Sabe o que as pessoas têm que fazer? Trabalhar, se esforçando, sendo gente honesta, correta, estudar, vir para a igreja, servir a Deus, andar no caminho de Deus, viver a palavra do Senhor Jesus, para ter uma vida abençoada. Veja, o trabalho de Pedro naquela noite foi um fracasso. Mas agora, com a bênção do Senhor Jesus, foi um sucesso. Assim é a vida da gente. Sem Jesus, um fracasso. Tem gente que vive derrotada porque não tem a bênção do Senhor Jesus. Agora vindo para a igreja, servindo ao Senhor, vivendo a palavra dele, dizendo como Pedro disse: Senhor, porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Trabalhando honestamente, estudando, batalhando honestamente, teremos uma vida abençoada e próspera. E quando passarmos por problemas, nós vamos recorrer ao Senhor e Ele é o socorro bem presente na angústia e vai nos ajudar. E se chorarmos, Ele vai derramar sobre nós o Espírito Santo para nos confortar. E em tudo, seremos mais que vencedores. Então, meu irmão e minha irmã, fique firme com Jesus. Leia a Santa Bíblia. Eu quero até sugerir para você ler hoje, dia de São Pedro. Leia o Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Pegue a Bíblia hoje, leia, à tarde, à noite. Lucas, capítulo 5. Pegue a Bíblia e leia. Lucas, capítulo 5. Seja fiel. Os apóstolos de Jesus continuaram aqui, pregando o Evangelho. E a maioria dos apóstolos, por pregar o Evangelho, eles também foram perseguidos e martirizados. E conta-nos a tradição que Pedro também foi crucificado. Mas veja que coisa maravilhosa e que nos emociona. Quando Pedro foi ser crucificado para sofrer como seu mestre sofreu, conta-nos a tradição que Pedro pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de morrer como seu Senhor. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por amor ao Evangelho. Mas ele não negou o seu Senhor. Foi fiel até o fim. Então vamos aprender com Pedro a dizer para Jesus: Senhor, porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. E é assim que a nossa vida é abençoada. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,